Olá, não cozinheiros! Eu sou Igor Maurício Barreto e esse é o Manual do Cozinheiro Amador. Olá, não cozinheiros! E voltamos à nossa programação normal, hoje trazendo um dos grandes queridos das famílias brasileiras, aquele que não pode deixar de ter no almoço de domingo pelo menos uma vez por mês, o bife à milanesa. Bom, não preciso te dizer que essa história do bife milanesa começou lá na Itália, muitos anos atrás, mas naquela época usava-se carne de vitelo para fazer. Bom, a gente não vai usar carne de vitelo. Hoje a gente vai fazer um bife bovino, um bife à milanesa bovino. E para ele ficar bom, o que ele precisa ter? Uma casquinha crocante, um sabor marcante e tá suculento por dentro. Ninguém quer uma carne chinelo na mesa, não é isso? Então vamos fazer. Anota aí o que você vai precisar para a gente fazer o nosso bife à milanesa. Você vai precisar de 4 bowls, ou bacia, ou pote. Você vai precisar de uma panela com cabo de mais ou menos 5 dedos de altura para você poder fazer a fritura. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você tem aquela panelinha reservada só para fritura. Mas ela precisa ser grande o suficiente para caber o bife todo dentro. Lembra? Isso vai depender do tamanho do bife que você escolher, tá bom? Você vai precisar de uma escumadeira. Tem gente que chama espumadeira, aquele instrumento que tem uns furinhos para você tirar as coisas de dentro da fritura. E você vai precisar de um recipiente para você escorrer a sua fritura. O ideal é que você tenha uma gradezinha para você colocar para deixar a fritura escorrer. Nem todo mundo tem isso em casa, eu mesmo não tenho, mas você pode usar, por exemplo, uma assadeira com um papel de cozinha, né? O papel toalha no fundo. Vocês sabem que eu sou meio esclerosado, às vezes esqueço o nome das coisas. Mas vamos lá. Os ingredientes. Hoje a gente vai fazer com bovino, né? Então você pode escolher um bife bovino da sua preferência. Ah, Igor, eu adoro patinho, dá para fazer com patinho, dá para fazer com filé mignon, dá para fazer com contrafilé, dá para fazer com várias carnes diferentes. É só a gente estar cortado em bifes. Isso mesmo, precisa estar cortado em bife de mais ou menos meio dedo, ou então um dedo de altura, e a gente vai bater ele bonitinho para ele ficar com mais ou menos meio dedo de altura. Bom, tem alguns macetinhos, tá? Antes da gente começar, todos os bifes que a gente faz empanados, fritos, eles precisam ser temperados antes. Ao contrário do que eu digo para vocês, que aquele bife bacana que você for fazer grelhado ou na frigideira, aquele é para botar sal e pimenta na hora. Esse eu vou dizer para você, para a gente temperar ele antes. Então você vai pegar os bifes e vamos bater os bifes. É isso mesmo, a gente vai dar aquela batida, dar uma surra nele. Quem tiver disposto a dar uns socos no bife pode ficar à vontade. Quem tiver um batedor de bife em casa, dá umas batidinhas no bife. Não precisa espancar o bife não, hein, gente? É só dar uma batidinha para dar uma relaxadinha na fibra. Se você estiver usando filé mignon, nem precisa. A dica é, coloca um filme plástico ou um saco plástico em cima do bife antes de bater, para que você não estrague a carne, fazendo uns buracos na fibra da carne e tal. Se quiser dar uma batidinha, um soquinho resolve a vida desse bife. Você vai botar esse bife em um dos potes que eu pedi para você separar. E ali você vai botar sal, pimenta e alho. Alho, a gente já conversou sobre alho. Você precisa comprar o alho in natura, tira a casca do alho e eu vou ensinar vocês a fazer aquele alho, em breve, aquele alhozinho em conserva em casa. Agora é hora da gente tirar uma cabecinha de alho daquela, corta ela bem fininho, ou espreme esse alho e mistura ali no bife. É o suficiente, você não precisa de mais nada além disso. Além disso, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Além do bife, do sal, pimenta e alho que eu já mencionei, você vai precisar de uma farinha de trigo, 1 xícara. Você vai precisar de óleo de girassol, de 1,5 a 2 xícaras, depende da sua panela. Você vai precisar de 1 ou 2 ovos e vai precisar
de uma farinha para empanar. Bom, vamos falar sobre isso agora. A maioria das pessoas empana com farinha de rosca, que é a farinha tradicionalmente usada para isso. É aquela farinha feita à base de pão. Quando o pão endurece ou a gente bota o pão no forno, a gente tritura e ela vira uma farinha. Ou, que é a famosa farinha de rosca. Ou tem gente que ainda usa outros tipos de farinha. Por exemplo, a farinha panko, que é uma farinha usada muito na gastronomia japonesa, que também é feita à base de pão. Existe possibilidade de usar outra farinha? Sim, tem gente que usa floco de milho, tem gente que usa até batata frita, moída para fazer. Mas eu recomendo a vocês, vamos usar a farinha de rosca tradicional, tá? Além disso, vamos precisar de uma pitada de páprica, sal e pimenta. Beleza? Vamos preparar tudo para fazer. Esse bife tem que ficar uma meia horinha antes nesse tempero. Você vai perceber que no tempero ele vai dar uma sorada. Ele vai botar um pouco de umidade para fora. Por quê? Porque é o sal. Você botou o sal no bife. Não sei se vocês lembram no colégio ou se você estava dormindo ou matando aula nesse momento. Mas o sal, ele puxa a água, né? Ele tira a água das coisas. Então, por isso que faz carne seca, carne de sol, etc. Então, o ideal é que você deixe só meia horinha antes. Se você deixar demais, ele pode ressecar a carne. E não é esse o nosso objetivo. Quando essa carne estiver temperando, você tampa esse pote, ou com filme plástico, ou com uma tampa que você queira, e deixa na geladeira, tá? A gente vai usar ele daqui a pouquinho. Enquanto isso, num dos potes você vai separar a xícara de farinha de trigo. No pote do meio, você vai separar 1 ou 2 ovos. Por que 1 ou 2 ovos? Se o ovo for muito pequeno, você vai precisar de 2 ovos, tá? E no terceiro pote, você vai precisar de 1,5 xícaras da farinha de empanar que você preferir. Nesse caso, a gente vai usar a farinha de rosca. No pote do meio, você vai quebrar os ovos e adicionar 10 ou 20 ml de água. É muito pouco, tá? No último, você vai adicionar a farinha de rosca, mais ou menos uma colher ou meia colher de sopa, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa ou uma colher de chá de pimenta do reino moída na hora e uma pitada de páprica picante. Isso dá um sabor todo diferente nessa farinha de empanar. Então vamos lá, vamos pegar os nossos bifes e começar o nosso bife à milanesa. Primeira coisa que você tem que fazer, pegar a sua panela, colocar o óleo na panela e ligar o fogo. Ele precisa ficar uns 10 minutos lá antes para ele ficar bem quente. Um dos segredos de fazer o bife à milanesa é o óleo estar bem quente. Por isso também que a gente está usando um bife fino, para que você fique... A fritura é muito rápido. Fritura é um tipo de cocção que a gente faz para ter alto impacto por fora. Fritura não cozinha por dentro. Então, é importante que a gente tenha um bife fino para que a gente possa ter o máximo de desempenho possível. Se a gente tiver um bife muito grosso, ele vai ficar muito cru por dentro, tá? Então, a gente vai pegar esse bife e vai primeiro colocar ele na farinha de trigo. Por quê? A farinha de trigo vai ajudar a diminuir aquela umidade que ficou por fora, que o sal trouxe. Então, você vai botar lá na farinha de trigo, vai passar de um lado, vai passar de outro e vai deixar ela sugar bem a farinha de trigo. Você vai em seguida colocar ele no ovo, tem que empapuçar ele tem que ficar empapado de ovo. Escorre ele um pouco para tirar o excesso e por fim você bota na farinha de rosca. Dá uma apertadinha nele na farinha de rosca. Colocou ele em cima da farinha de rosca assim, dá uma apertadinha, vira do outro lado, dá uma apertadinha, coloca mais farinha de rosca em cima dele, como se você tivesse enterrando aquele seu irmão chato na praia. Botou só a cabeça lá de fora, começa a botar areia em cima e tal, mas nesse caso, como não tem cabeça, pode jogar a farinha em cima, dá uma apertadinha na farinha no bife para grudar bem, tira o excesso e a gente vai levar ele naquele óleo super quente. Atentem bem, o óleo precisa estar quente. Já ensinei a vocês aqui como olhar se o óleo está quente. Quando ele começa a dar aquelas bolinhas no fundo, o óleo está quente. Se você quiser usar a técnica do palito de fósforo, também funciona, tá? Mas é só olhar as bolinhas. Se ele tiver bastante bolinha, você sabe que ele está quente. O que você vai fazer? Vai pegar o bife já todo à milanesa, bem quentinho, e colocar ele no óleo para fritar.
Atenção, é importante entender que vai ter lá 2 dedos de óleo dentro da panela. Você vai precisar virar o bife em determinado momento dentro da fritura. Isso é normal. Então você vai colocar lá o bife para fritar, vai deixar ele começar a ficar crocante, levanta ele assim para você ver, não deixa ele ficar muito escuro. E aí você vira. Quando você virar, de vez em quando você joga um óleozinho quente por cima da parte que já está frita. Por quê? Porque ele vai ficar todo por igual. Cuidado para você não ficar de um lado com bife de uma cor, de outro lado com bife de outra cor. Não é isso que você quer. Escorre bem esse bife, quando ele estiver bem dourado por fora, você escorre bem esse bife, o óleo, e aí você vai colocar ele naquele tabuleiro com um papel toalha ou nessa gradezinha para escorrer esse óleo. Pode virar ele no meio do processo e vai deixar ele ali uns 30 segundos de cada lado para escorrer bem e voilá, está pronto o seu bife à milanesa. Eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso com ele, vai tirar onda. Tá, eu sei, eu tô escutando você me perguntar o que você vai fazer com esse óleo depois. Bom, filtra esse óleo, guarda ele num pote separado, você pode usar para uma nova fritura depois. Esse óleo você pode usar aí 1 ou 2 vezes no máximo, depois você vai ter que descartar, mas não descarta ele na pia. Guarda esse óleo na hora de jogar fora e pergunta no seu prédio se tem alguém que recolhe óleo usado. Não joga ele na pia, pelo amor de Deus, vamos cuidar do nosso planeta. Entendeu bem, não, cozinheiro? Não se preocupa, se você tiver qualquer dúvida, você me procura lá nas redes sociais, @IgorMauricioBarreto, me manda uma mensagem. E cara, me manda mensagem, me manda mesmo, eu vou ajudar vocês. Me manda um DM, diz se tá gostando do podcast, não tá, xinga, faz o que você quiser. Mas vamos manter contato. Curtam a página do Manual do Cozinheiro Amador lá no Facebook. Eu vou criar um grupo de discussão lá já. Então curtam a página do Manual do Cozinheiro Amador. E entre no canal do Telegram. Tem um canal lá do Telegram legal que eu solto o podcast na frente de todo mundo. Você fica descobrindo. Eu faço umas enquetes para descobrir quais vão ser os próximos temas. Então assim, não perde, vai lá e entra no Telegram, você bota lá, procura na busca, bota Manual do Cozinheiro Amador, vai aparecer o canal do Manual do Cozinheiro Amador. E aí, por fim, eu vou instaurar aqui o momento duvido. O momento duvido é aquele momento que eu duvido que você faça um troço pra mim. Vou pedir 3 coisas. Uma, eu duvido que você faça seu bife à milanesa, você poste na sua rede social e você me marque. Duvido. Outra coisa que eu duvido é o seguinte: curtiu o Manual do Cozinheiro Amador? Manda para 2 amigos que você acha que precisam aprender a cozinhar ou melhorar a sua cozinha. Manda mesmo, compartilha com eles, compartilha via WhatsApp, compartilha, porque o Manual do Cozinheiro Amador cresceu tanto com a ajuda de vocês e pode crescer tanto mais, então eu queria muito agradecer vocês por isso. E por fim, o último momento duvido, você que está ouvindo no Apple Podcasts, avalie o nosso podcast com 5 estrelas. Isso é muito importante para eu poder continuar, tá bom? Um beijo enorme para vocês e até semana que vem.